Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Reginaldo Manheso e vou ter o prazer de estar trabalhando com vocês as aulas de matemática, né? E eu vou começar com a geometria no ensino fundamental, dos 6º e 7º anos. Eu sou professor da Escola Municipal Santa Maria e trabalho nos 7º anos lá, tá ok? Bom, a gente preparou um material para vocês de tal forma que seja bem intuitivo, bem gostoso. E a gente preparou uma vinhetinha, um filminho mudo. Vamos ver se vocês vão conseguir gostar. Então, gente, a matemática é divertida. Vamos assistir? Vamos ver o que nós temos de interação aí. Computador, passa o filme. Essa é a máquina de Goldberg. Então, o que será que esse cara maluquinho está fazendo? Vamos assistir 2 minutinhos. O que será que ele está construindo? Vocês estão compreendendo a ideia do jogo? Legal. Esses professores todos têm problemas psicológicos. Não pode falar isso não, hein? A máquina de Goldberg, eu vou explicar, consiste em nós fazermos coisas que são simples, como acender uma lâmpada, e você criar toda uma estrutura, uma máquina para isso. O que eu estou trabalhando aqui, para vocês verem, é trabalhando com o conceito da rampa, medindo os ângulos. Então, que vai ser o conteúdo que nós vamos trabalhar. Usando o nosso transferidor, viu a mágica do transferidor, como é que ele some? E não funciona da primeira não, tem que tentar ajustar, arrumar. Esse é o segredo da máquina de Goldberg. Quando você consegue realmente, efetivamente montar, você tem um sucesso. O que esse doido está fazendo, meu Deus do céu? Quem será que ele está chamando para ajudar? Ah, é eu que ele está chamando para ajudar? Por essa vocês não esperavam. Vamos então descomplicar a matemática. Espero que vocês tenham gostado da nossa vinhetinha aí. Pois bem, pessoal, deixando de brincadeira de lado, né? Após nós assistirmos nosso filme, eu sou o professor Reginaldo, e a gente fez alguns cursos, estamos organizando, não é nada disso. Começando errado. Pois bem, pessoal, sou o professor Reginaldo Manheso, e tenho licenciatura em matemática, licenciatura em física, e algumas pós-graduações. A última pós-graduação que eu fiz, que é muito interessante, é o ensino da matemática e da física, e trabalhar com a robótica. Então eu vou tentar trabalhar com vocês hoje a matemática usando a robótica. Nós fizemos a primeira exibição, a apresentação de construir a máquina de Goldberg, que é um movimento que você constrói para construir objetos. Porque, na verdade, nós somos maker. Depois nós falamos o que é isso. Para essa aula de hoje, nós trabalhamos algumas habilidades, 4 habilidades, né? Que é reconhecer elementos geométricos, o ponto, a reta, o plano, né? O semiplano. Nós vamos trabalhar com ângulos, vamos trabalhar com os triângulos e, terminando, vamos trabalhar com o perímetro. Ok, pessoal? Pois bem, para o nosso aluno mais dedicado, qual que é o conteúdo específico que você encontra no nosso livro, no Mais Matemática, que nós adotamos no 6º e 7º ano? Nós temos o livro e lá você tem o capítulo 3, ponto, reta e semirreta, ângulo, polígono regular e perímetro. Ok. O que nós vamos usar para dar aula hoje? Nós estamos aí com uma projeção na imagem, régua, tesoura, transferidor, lápis. Nós vamos usar um robozinho, uma placa Arduino e papel A3 para nós desenharmos alguns conteúdos. Pessoal, por que nós escolhemos como nossa primeira aula a aula de geometria? Porque a geometria, efetivamente, é onde nasceu a matemática.
né? Então, se nós formos lá e formos estudarmos, nós vamos ver que a matemática nasceu aqui, lá, geometria. Mas, professor, aonde que a geometria nasceu? Como que é isso? Eu não estou entendendo. Eu explico. Olha, o homem lá das cavernas, vamos falar assim, ele já começava a ter intuição da matemática. Imagina que ele vai deitar à noite no relento ou dentro da caverna e ele olha para o céu. O que ele vê? Ele vê um monte de estrelas. E essas estrelas, ele vai começar a intuir que isso são pontos. Então, o céu estrelado é um céu cheio de pontos. Observa o seguinte, esses pontos. Se eu juntar esses pontos, olha, eu ver as estrelas e considerar que são pontos, eu estou participando, começando a ter um concreto. Agora, quando eu pego duas estrelas e ligo uma estrela na outra, eu estou participando já de algo abstrato, algo que é próprio do homem. E essas duas coisas que nós estamos falando, o primeiro é o ponto e o segundo é a reta. Vamos olhar aqui no nosso material e vamos desenhar isso para a gente entender? Bom, eu vou, primeira coisa, imaginar que eu tenho uma estrelinha aqui. Então, essa estrela aqui é esse ponto inicial. Eu vou chamar esse ponto de ponto A. A 30 centímetros desse ponto, opa, ficou bem aqui na frente. Eu tenho um outro ponto aqui, eu vou chamar ponto B. Imagina que eu tenho uma estrela aqui, uma estrela aqui. O que o homem primitivo fez, né? Lá no começo da nossa civilização, do nosso conhecimento, ele fez? Ele ligou, né, os dois pontos, olha. Então, eu tinha aqui o ponto A e tenho aqui o ponto B. E a partir de agora, eu tenho uma reta, reta R. Observa isso aí no seu desenho. Então, eu tenho o quê? Ponto A, ponto B, sobre uma reta. Professor, mas o que é um ponto? Um ponto é um conceito matemático primitivo. Não tem como você elucidar um ponto. O que você pode dizer é que em uma reta é um conjunto de pontos. Professor, e o que é uma reta? Bom, uma reta é a menor distância entre dois pontos. Ixi, é muita teoria. Vamos fazer a prática? E para fazer a prática disso aí, eu vou chamar um amigo meu. Deve ver se dá para vocês pegarem aqui. Uma plaquinha Arduino. Com essa plaquinha Arduino, eu vou começar a fazer os meus robozinhos. Olha que legal. Então, essa plaquinha Arduino é o cérebro do meu robô. Motores, sensores, relés. Ok? Pois bem, pessoal. Só que isso aqui está muito grande, né? Vamos transformar isso aqui tudo numa coisa menor e mais compacta? Opa! Transformamos. Olha aqui que eu tenho aqui. Isso aqui é um robô. Muito prazer. Edson 2.0. Esse é um robô australiano que foi feito para fazer aulas, certo? Ele tem tudo que aquele ali tem. Eu tenho motores, já tenho até as rodas aqui, tenho sensores, tenho memória, processador e tudo. Eu vou ligar ele aqui, ó. Olha lá. Ele já está querendo andar. E eu vou carregar vários programas. Para mim carregar um programa num robô Arduino, eu vou usar um código de barra, onde eu consigo, com essa programação, executar vários modelos de programas que já estão aqui dentro, diferente do outro. O outro eu tinha que construir um robô, ok? Esse robô Arduino, ele caminha sobre a linha, porque foi o programa que eu escolhi. Só tem um problema, a linha tem que ser no mínimo 1 centímetro. Então, eu vou pedir licença para vocês e vou engrossar a minha linha aqui 1 centímetro. Mas eu quero que ele ande do ponto A até o ponto B. Do ponto A até o ponto B, eu chamo de semi-reta. Então, vou marcar aqui e vou fazer várias linhas para engrossar essa linha aqui e vou botar o Edson andar sobre ela, ok? Nós fazíamos um projeto de aulas de robótica até o ano passado na Escola Lauro Fontoura, no ensino integral, onde os meninos aprendiam tudo sobre robótica. É bem interessante, né? Vamos ver se a gente consegue explicar para vocês legal. Ó, tá com a distância boa aí? Tá, né? Então, vamos acabar de preencher. A linha está aproximadamente de 1 centímetro. Muito bom. O robô tem um sensor que observa pontos claros e pontos escuros. Vamos lá?
Então, ele vai andar sobre a minha semi-reta. Ele vai procurar ela. Achou! Olha, ele está indo com o sensor. Agora ele está perdido. Vai procurar. A hora que ele achar... Beleza. Vamos de novo? Sobre a reta. Legal. Perfeito. Entenderam? Então, esse robô está andando na minha semi-reta, entre o ponto A e o ponto B. Como é que matematicamente eu vou escrever isso? Por favor. Vamos voltar para o telão? Olha, o que nós fizemos? Nós tínhamos a reta R, tínhamos o ponto A e o ponto B. Então, aqui entre A e B, eu tenho uma semi-reta. Como é que eu escrevo isso matematicamente? Desta forma aqui. A e B, né, o ponto de origem e o ponto final, e sobre ele um travessão. Então, toda vez que eu encontrar esse símbolo num exercício, eu sei que eu estou falando de uma semi-reta. Então, a semi-reta é a parte da reta compreendida entre dois pontos. Muito legal. Gente, mas a gente tem algumas relações importantes com a semi-reta. Na semi-reta, observa o seguinte, eu tenho aqui no nosso exemplo, o A, uma semi-reta de A até O, que é a semi-reta R, na reta R. E eu tenho na reta S a semi-reta de O até B. O que tem de comum nesse desenho aqui? Esse ponto. Quando duas retas no mesmo plano se encontram, ela forma um ponto. Então, um ponto é onde há um cruzamento de duas retas. Ok. E acontece o seguinte, como é que eu escrevo essa relação aqui? Essa relação aqui, de duas semi-retas que se encontram, são chamadas de semi-retas concorrentes. Semi-retas concorrentes são duas semi-retas que se encontram. Eu preparei um materialzinho aqui. Vamos ver se vocês conseguem imaginar. Olha, isso aqui é pauzinho de picolé, tá? Preparei o material e olha aqui. Vocês conseguem imaginar que eu tenho duas semi-retas na minha mão? Então, eu tenho semi-reta R, A, O, B. A, O, B, O. Olha o que acontece. Eu crio um vértice. Aqui é o ponto que eu criei. Está visível? Então, observa, ele tem várias maneiras de se encontrar. Ele pode estar aqui? Pode. Eu tenho aqui o ponto A, o ponto B e o ponto O no meio. Posso ter isso? Posso. Perfeito? Então, isso aqui é uma chamada de reta concorrentes. As retas concorrentes formam um vértice. O vértice é essa abertura que eu tenho aqui, ó. Aqui é o vértice. Então, quando duas retas concorrentes se encontram, elas formam um vértice. E esse vértice pode ser medido, que nós chamamos de ângulo. Ângulo é a quantidade de abertura do vértice. Ficou claro? Então, nós vamos construir alguns objetos e imaginar isso aí, ó. Duas semi-retas. Muito legal. Mas acontece, eu quero que o meu robozinho anda em cima da semi-reta. Vou dar um trabalho para o nosso amigo ali no cameraman. Mas vamos fazer o robozinho andar em cima desse vértice, andar pelo vértice? Vamos tentar? Vamos tentar. Pessoal, isso aqui é uma ferramenta que vocês receberam no kit escolar de vocês. É um esquadro, né? É uma régua que vai me dar um ângulo de 90 graus. Mas depois a gente vai falar sobre isso. O que eu quero que vocês vejam, que eu coloquei exatamente sobre a minha semi-reta, o ponto A e B, e vou fazer aqui, ó, o vértice. Olha como é que ficou legal. Então, eu pus aqui 30, agora aqui eu vou pôr 40. Essa regra é muito invocada, né? Vou botar 40 aqui, ó. Depois eu vou explicar por quê. 40 não vai dar. Não, vai dar, mas vai sair fora aqui. Mas tudo bem. Ó. Vamos agora fazermos de tal forma que consigo achar um tamanho legal. Eu tenho a semi-reta AO, vamos desenhar aqui? Vamos desenhar de vermelho? Semi-reta AB, vamos chamar isso aqui de ponto C. Então, aqui eu tenho a semi-reta BC, e eu tenho aqui um vértice. Eu tenho aqui, então, duas semi-retas que se encontraram exatamente como está lá na nossa imagem. Eu quero isso aqui de uma forma diferente. Eu fiz uma linha com papel, não foi? Mas imagina uma linha
que fosse o quê? Olha aqui, uma reta. Qual que é o tamanho disso aqui? Poxa, peraí, professor. Gente, uma reta, ela vai do infinito a menos infinito. Eu pego com esse cordão e faço o tamanho da reta que eu quiser. Perfeito? O tamanho que for preciso. Então, matematicamente, a reta não tem começo nem fim. A gente fala que ela tá lá no meio, ela vem do infinito e vai para o infinito. Ó, aconteceu uma coisa muito importante aqui. Acabei de criar uma terceira semi-reta. Gente, então o que eu acabei de fazer aqui? Eu tenho a reta, 3 retas, reta R, reta S e reta T. E eu fiz semi-reta BC, AB. Que semi-reta que vai ser essa? Vai ser a semi-reta AC. Quando as 3 semi-retas se juntam, elas vão formar uma figura geométrica. Vamos agora no telão, que a gente vai explicar melhor para vocês. Pois bem, pessoal, então vamos lá. Eu mostrei para vocês agora onde estão as semi-retas. 2 semi-retas, 2 retas que se encontram são retas concorrentes. Quando as retas se encontram, é formado um ponto e tem um vértice. E esse vértice vai ser medido, é um ângulo, né? Que é a abertura. Aonde que eu encontro as semi-retas? Olha que legal. Eu tenho num campo de futebol ângulos. Ah, aqui é um vértice, então tem um ângulo. Olha, todos esses desenhos tem ângulos e vértices. Se vocês gostam de jogar futebol aí, vocês vão ver. Ó, uma planta de uma casa. Olha como é que a casa é toda cheia de objetos geométricos. Olha como é que a casa tem vários ângulos. Um condomínio, a mesma coisa. Legal. Pois bem. Agora a pergunta é, como que eu vou medir um ângulo? Ora, vocês ganharam no kit escolar também esse instrumento muito importante. Esse instrumento aqui é o transferidor, que está lá na nossa imagem. E como que funciona esse transferidor? Gente, na verdade o transferidor é uma régua. É uma régua para medir ângulos. Nessa régua tem 3 coisas importantes. A primeira delas, eu vou tentar com a tela mostrar aqui para vocês. Está vendo essa linha aqui que vai de 0 a 180? É chamada de linha de vida. Ela vai ficar exatamente sobre a linha que você quer medir. O segundo elemento que eu tenho, eu chamar de foco. Onde que é o foco? O foco é o meio aqui tá vendo essa posição aqui? Meus alunos chamam isso aqui de mira. Professor, onde que é a mira? É a mira aqui, ó. Quem que eu vou colocar ali? O ponto, essa posição, exatamente sobre o ponto. Então, eu quero medir esse ângulo aqui. Eu vou pegar a minha régua, vou achar o ângulo 0, certo? Ó. Vou pegar minha régua, colocar essa semi-reta na linha de vida, pegar essa ponta, onde tem um ponto, e vou colocar aqui no foco. Agora eu vou olhar a escala. Olha, a escala são esses números que tem aí. Pena que vocês talvez não consigam ver aí de casa, mas parou exatamente aqui no 45 graus. Parou no número 45. Então nós falamos que é 45 graus. Vamos repetir? Eu usei a linha de vida, usei o foco e usei a escala. Então, a linha de vida sobre a reta. Está aqui. E a minha reta é física, hein? Pegou a pontinha, ficou exatamente sobre o foco. E eu vou olhar a escala, que número que parou ali, 45 graus. Então, eu sei que esse ângulo mede 45 graus. É assim que eu trabalho com o transferidor. Isso é muito importante. Tá ok? Pois bem, senhores. Me perguntaram por que o transferidor mede 360 graus. Eu já vou falar diferente. 360 graus é a circunferência toda. Mas por que é 360, hein? Eu lembrei uma coisa. O que parece? O que tem 360 também? Aí o aluno, professor, o ano. Exatamente, o ano é aproximadamente 360. Então, nós fazemos isso baseado no ano. Foi o que os matemáticos antigos pensaram. Por isso que é dividido em 360 graus. Fora disso, esse aqui é muito bom de você dividir. 360 dividido por 2, 180. Nós vamos falar agora mesmo sobre ele. 360 dividido por 4, 90. Então, são as medidas que a gente já vai começando a compreender no gráfico.
Pois bem, aqui eu estou repetindo para vocês como é que foi feito, tá ok? Como é que está colocado lá, ó. Aqui está exatamente o que eu fiz no físico, aqui está na imagem. Gente, nós temos alguns nomes para esses ângulos. O ângulo mais importante que a gente usa na matemática, que é o ângulo que a gente vai estudar isso demais, é esse ângulo aqui, ó. Quanto que vale esse ângulo, professor? Olha, se eu colocar aqui o meu transferidor, eu vou descobrir que aqui tem 90 graus. Um ângulo que tem 90 graus é chamado de ângulo reto. Todas as nossas casas são construídas em 90 graus. Então, o ângulo reto, ele tem 90 graus. Então, se eu disser para vocês, ó, o ângulo reto, você já sabe que ele vale 90 graus. O outro ângulo é esse ângulo aqui que parece uma flecha, é uma ponta fina. É quando ele é menos de 90. Se ele é menos de 90, é um ângulo agudo. O ângulo agudo é menos de 90. E não vai ter jeito aqui eu não tenho esse agudo, vocês concordam? Belo. Mas aí eu vou pegar meus instrumentinhos aqui e vou mostrar para vocês. Ó, novamente duas retas, um ponto e vamos lá. Olha, que ângulo que eu tenho aqui? Ângulo agudo. Que ângulo que eu tenho aqui? Se eu usar o transferidor e medir, eu vou ter aqui um ângulo de 90 graus. Então, um ângulo reto. E o outro ângulo, o ângulo obtuso. Então, o ângulo obtuso é quando ele é maior do que 90 graus. Eu vou fazer uma simulação aqui que vocês vão conseguir entender. Acho que aqui dá certinho, ó. Ó. Vamos imaginar que essa aqui é a minha reta principal. Está conseguindo capturar aí, meu amigo câmera? Pois bem, meus amigos, eu vou pegar essa reta como reta base e vou, se essa reta com esse primeiro ângulo, quanto que vale esse ângulo aqui? Esse ângulo aqui é um ângulo que menor do que 90, então é um ângulo agudo. Essa aqui do meio, eu pus exatamente sobre o 90, é um ângulo reto. E essa aqui, ó, essa abertura maior, é o ângulo obtuso. Eu falo com os meus alunos em sala o seguinte, como é que eu vou lembrar disso? Você lembra que você tem uns cachorrinhos em casa, aí você vai chamar um cachorro de reto, agudo e obtuso. E a hora que você for chamar isso para dar comida, ó, vem cá obtuso, vem cá reto, vem cá agudo. Você aprende no instantinho a matemática. Ok? Esse material está no nosso livro Mais Matemática do Aribá. Ok? Então, vamos novamente voltar lá para o nosso desenho, aquilo que nós fizemos na mesa, nós vamos ver aqui no quadro. Observa que eu tenho os elementos aqui. Eu tenho o ponto A, o ponto B e o ponto C. Eu tenho a semirreta AC, a semirreta BC e a semirreta AB. E eu tenho três retas, reta R, V e S. Vai acontecer algo interessante aqui agora. Quando eu tenho três semirretas que se encontram, eu vou estar construindo um triângulo. Eu vou estar começando a ter o quê? Eu vou estar construindo figuras geométricas. As figuras geométricas é quando as retas se encontram, regulares e não regulares. Mas vamos voltar aqui um pouquinho. Vocês conseguem enxergar isso aí e pensar o que eu estou explicando? Gente, nesse momento, vocês têm aqui, é o quê? Uma escada. Uma escada é o quê? Eu posso falar que uma escada é um triângulo. Porque se eu considerar que o chão é uma reta, eu tenho mais duas semirretas aqui, automaticamente eu tenho um triângulo. Olha, o escorregador que tem lá no parquinho, eu posso enxergar também um triângulo? Posso. Uma praça de forma triangular, posso enxergar? Posso. A rampa para o deficiente, hoje nós devemos sempre ter a rampa em lugares para facilitar o acesso. Olha aqui, ó. A rampa é um triângulo. Aquela brincadeirinha do professor brincando com o outro, né? O que ele fez? Ele estava construindo uma rampa, não é isso? Para poder estourar a bexiga. Então, vocês veem que os triângulos estão em todos os lugares. Para ser um triângulo, ele precisa de três coisas que são fundamentais. Quantos vértices eu tenho num triângulo? Vamos contar? 1, 2, 3. Eu tenho 3 vértices. Tenho 3 semi-retas. São as condições fundamentais para mim ter um triângulo. Depois eu vou falar de uma outra que é a medida delas. Agora,
já num outro momento da aula, nós vamos falar sobre as relações dos triângulos. Como que eu dou nome para esses triângulos, certo? Eu vou dar nomes para os triângulos pelos lados ou pelos ângulos. Vamos começar pelos lados? Eu tenho, se eu for olhar pelo lado, pelo tamanho, pela dimensão do lado, eu vou dar um nome para o triângulo. Tá ok? Olha, primeiro deles, o triângulo mais interessante que nós temos, o mapa de Minas tem um triângulo, não tem? Que triângulo que eu tenho lá? É um triângulo que tem 3 dimensões iguais? Todo triângulo que tem 3 dimensões iguais é um triângulo equilátero. Então, o triângulo da bandeira de Minas é um equilátero. Correto? Porque os 3 lados são iguais. Matematicamente, eu posso falar que cada lado tem um nome e aqui eu igualo eles. Beleza. O segundo é o triângulo isósceles. Qual a diferença do triângulo isósceles com o triângulo equilátero? Alguém sabe? Isso mesmo. Olha aqui que a diferença. A diferença é a dimensão da terceira semi-reta. Então, eu tenho 2 lados com as mesmas dimensões, o mesmo tamanho, e um terceiro com tamanho diferente. Nós podemos pegar o nosso kitzinho aqui, kit de triângulos, certo? E podemos estar construindo os triângulos. Vamos construir o triângulo equilátero? Então, eu preciso deles. Quantos pontos eu vou ter? 2 pontos e 3 semi-retas. Ó, já estou montando aqui e vocês já vão conseguir entender agora. Opa! As 3 retas têm que ter a mesma dimensão. Os 3 são iguais? São. Então, é possível fazer um triângulo equilátero. Vamos montar os pontinhos aqui. E agora, olha, pronto. Nós temos aqui um triângulo equilátero. Ok? Agora, se um desses lados for menor, eu vou pegar um lado menor. Se eu tiver um lado menor, eu vou ter um triângulo diferente. Não é mais equilátero. Triângulo que tem 2 lados iguais é o triângulo isósceles. Gente, esse aqui é um triângulo isósceles. Os 2 lados são iguais e o terceiro lado é diferente. Ele pode ser menor ou maior, não tem problema, tá ok? Pois bem, e o terceiro triângulo? Eu já vou deixar um triângulo bem grande aqui para vocês. O terceiro triângulo é o triângulo escaleno. O triângulo escaleno, ele tem... Nenhum lado é igual ao outro. Os 3 lados são diferentes. Se esse lado, diferente desse os tamanhos, eu tenho um triângulo escaleno. Ok? Repetindo, eu tenho triângulo equilátero, triângulo isósceles e triângulo escaleno, em relação ao tamanho dos lados. Outra classificação dos triângulos, quanto aos ângulos. Esse é mais difícil, porque tem umas palavras que a gente não costuma falar aqui não. Então, vamos lá. O primeiro triângulo que eu tenho é o triângulo retângulo. O triângulo retângulo é um triângulo que vai ter 90 graus um dos lados. Tá ok? Depois eu vou organizar aqui, que tem que pegar 3 tamanhos diferentes. É isso, já deu certo. Ó, se eu tiver aqui ó, um triângulo com 3 tamanhos diferentes, ele é escaleno, né? Pela relação de lados, mas eu quero falar em relação aos ângulos. Se esse ângulo é 90 graus, ele é um ângulo retângulo. Gente, isso é tão importante que no ensino médio você vai passar 2, 3 meses estudando uma matéria chamada trigonometria, que é o estudo dos triângulos. Só para lembrar as palavrinhas que vocês vão estudar. Seno, cosseno, tangente, ok? Pois bem, pessoal, e agora triângulo octângulo. Os lados são iguais. Para ser octângulo, eu tenho que ter os 3 lados iguais, hein? Triângulo octângulo. Então, o triângulo equilátero é também um triângulo octângulo. Ele só pode ser equilátero se ele for octângulo. Ele só pode ser octângulo se ele for equilátero. Ok. E por último, um triângulo obtuso. Quem sabe o que é um triângulo obtuso? Conseguiram entender, lembrar ou não? O triângulo obtuso é quando eu tenho essa situação aqui, ó.
Eu não vou ter 2 pedacinhos aqui, mas eu faço um aqui agora para vocês verem. O que vocês percebem aqui? Que esse ângulo é maior de 90. Se esse ângulo é maior de 90, eu tenho que ter uma semi-reta bem grandinha aqui, né? Olha aqui, olha que tipo de ângulo que eu estou fazendo. Conseguiram acompanhar aqui, mesmo com o material? Olha que legal. Isso aqui é um triângulo, o quê? Obtusângulo, porque o ângulo aqui é maior de 90. Gente, eu sei que é confuso, eu sei que não aprende rapidinho, mas eu peço a vocês que vai lá no livro, por favor, no livro didático de vocês, né? Que vocês todos receberam, eu sei, e dá uma lidinha, tá ok? Que a gente fixa mais o conteúdo. Temos quase terminando, falta só mais um pedacinho e nós vamos soltar a expedição. Gente, quando eu trabalho com um triângulo, eu vou chegar numa coisa muito importante chamada perímetro. Eu desenhei aqui 3 tipos de triângulo para vocês. Olha, 3 tipos de triângulos. Lembram os nomes? Esse aqui, 2 lados iguais, isósceles. Esse aqui, vou lembrar que ele é um triângulo retângulo. E esse aqui, acabamos de fazer. O que que é? É um escaleno. Ó, obtusângulo, escaleno. Pois bem, gente, o que que é o perímetro? O perímetro é exatamente a linha que vocês tem aqui na borda, na divisa da figura geométrica. Então, se eu colocar o robozinho andando, ele vai ter que andar exatamente sobre a linha. Nesta linha está o perímetro. O perímetro é onde você separa a figura geométrica. Na nossa quadra, nessa mesa bagunçadinha aqui, que nós enchemos de coisa, olha aqui, ó. Tá vendo a linha preta? Gente, essa linha que eu estou fazendo aqui, é a linha que faz o quê? É a linha que divide o triângulo. Ok. Então, eu tenho aqui o quê? O perímetro. O perímetro é exatamente o que divide a figura do triângulo com o meio. E onde que eu vou achar esse triângulo? O perímetro. Você mora numa casa, com certeza. Você tem as paredes do seu quarto? Tem. As paredes do seu quarto são o perímetro do seu quarto. Legal. Sua casa tem um terreno? Tem. No terreno, ele está dividido em relação ao terreno do vizinho. Onde que é a divisão? No muro. Então, aquela linha que você constrói ali é o perímetro. Agora, eu preciso saber qual é o tamanho do perímetro. Qual é o tamanho do perímetro? Como é que eu vou calcular o tamanho do perímetro? Muito simples. Eu vou calcular o tamanho do perímetro somando os lados. Então, vamos pensar que aqui eu tenha 10 centímetros, aqui eu tenho 8 centímetros e aqui eu tenha 6 centímetros. Qual que vai ser o meu perímetro? Vou escrever aqui, ó. O perímetro é igual a 10 mais 8 mais 6. Vai dar o quê? 18 com 4, 24 centímetros. Então, o meu perímetro teria 24 centímetros. Perímetro é a somatória da medida dos lados. Essa é a medida de perímetro. Gente, eu estou repetindo muito isso, porque isso vai cair no Enem. Vocês vão precisar a vida inteira de falar de perímetro. Então, se falou em perímetro, você sabe que é o quê? Que é o que vai ficar em volta da figura. Não é o que está aqui dentro. O que está aqui dentro é área. A gente vai falar na aula que vem. Pessoal, na próxima aula, então, nós vamos fazer guerra de robôs. Legal? Todo mundo vai gostar. Vamos fazer alguns desenhos de algumas figuras geométricas usando o compasso. Pois bem, eu queria deixar um grande abraço para vocês, pedir para vocês se cuidarem, use a máscara. Você se cuidando, vocês estão cuidando de mim. Eu me cuidando, estou cuidando de você. Um abraço. Até a próxima aula.